Olá! Estamos de volta para a alegria de Deus, de Jesus, dos mentores e colaboradores dessa atividade espiritual de reflexões dos ensinos do nosso Mestre amado. Antes de começar, quero aqui externar o meu pedido com muito carinho e amor para que você se inscreva no canal e deixe seus likes, para que possamos aumentar nossa família e criarmos vínculos afetivos virtuais, pelo menos desse lado material. Vamos nessa! Hoje iniciaremos uma nova lei, que é a Lei do Trabalho. Essa lei compreende as questões de 674 a 685. Como sempre fazemos aqui no canal, vamos a passos lentos, que não sejam maiores que nossas pernas, bem como o equilíbrio em nossas palavras possa atingir a todos que nos assistem e com muito mais eficácia da mesma forma que provoquem reflexões e a troca de conhecimento sempre que possível. Bom, Jesus em João, capítulo 5, versículo 17, nos disse o seguinte: meu Pai obra até agora e eu trabalho também. A lei do trabalho foca dentro das leis morais em pontos importantes, como da necessidade do trabalho, do limite e repouso. Para citar outro ponto importante bíblico, é que temos em Gênesis capítulo 3, versículo 19, está escrito que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Poderíamos parar por aqui nossa reflexão, visto que temos as máximas e perguntamos por que ainda reclamamos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, item 4, ressalta: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas com o seu trabalho, e a sua maioria revolta-se contra o gênero deste. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes, os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Na questão 674, pergunta se faz parte da lei natural o trabalho, e os espíritos respondem que o trabalho constitui uma necessidade e que a civilização obriga o homem a trabalhar por demais, visto que isso aumenta seus gozos materiais. Continuando a questão 675, nos remete ao trabalho como sendo apenas de cunho material, mas que os espíritos nos respondem que o espírito também trabalha, como nos falou Jesus. O problema, segundo Emmanuel, não é o gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Nas leis humanas, temos o período de experiência, que compreende, na maioria dos casos, em 90 dias, em que o empregador pode demitir sem justificativa, como o período já o diz, de experiência. Nesse espaço de tempo, o trabalhador o que aceita, o que lhe foi proposto: salário, horas de trabalho, banco de horas, descanso remunerado e por aí vão. Passou esse momento, vem as queixas, a preguiça, o salário é pouco, as férias que não chegam, que é o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro, assim descreve Emmanuel. Esse pretérito obscuro pode ser resgate de vidas passadas ou experiência nessa encarnação que vem e que vão
como forma de aprendermos e assim melhorarmos como espíritos. Nas questões 675 e 676, nos explicam os espíritos que o trabalho não é só material e que sem o trabalho o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem de seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Rodolfo Caligares, no livro Leis Morais Atualizadas, ressalta que o trabalho honesto fortalece o nosso sentimento de dignidade pessoal, no que tange à comunidade em que vivemos. Isso nos dá segurança e satisfação íntima e que, para o trabalho que escolhemos, temos habilidades adquiridas ou inatas para realizá-las. No caso, como ele mesmo fala, medicina, educação, advocacia, entre outros, e que nem todos têm. Da mesma forma, o artesão, que é uma habilidade que, para poucos. Caligares também fala do desemprego e, consequentemente, a fome, a nudez, o desabrigo, a enfermidade, a prostituição, o crime, etc. Constitui provas de que a sociedade se acha mal organizada, carecendo de reformas radicais que melhor atendam à justiça social. Aqui é a justiça dos homens. Se faz necessária uma revisão de nossos próprios valores na coexistência mútua. Brooke e Goshal descreve que o que mais atrapalha o sucesso do trabalho está na ladainha de reclamações de que falta tempo, os recursos são reduzidos, faltam oportunidades. O sucesso dentro do trabalho é algo muito pessoal e que é uma profunda incerteza sobre como agir com bom senso. Isso cabe em tudo e que devemos fazer uma avaliação geral de nossas atitudes e desejos. Quando pequenos, somos incentivados a buscarmos aprender sobre profissões que mais trazem bens e satisfação material, mas que o trabalho honesto, como Emmanuel nos colocou, muitas vezes não traz essas, e que Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, trazendo a bênção no trabalho, que é o movimento incessante da vida, seja encarnado ou não. Não obteremos sucesso deitado em berço esplêndido, seja encarnado ou desencarnado. Toda literatura, seja ela cristã ou não, está pautada no trabalho e na caridade. O trabalho não é uma questão de ter, mas sim o de ser feliz. Os gozos adquiridos por nosso trabalho não são desta vida, visto que não levaremos nada para o plano espiritual, o carro novo, a casa, as joias da família. Tudo vai continuar aqui. E o que levaremos são nossas ações no campo da bondade, da benevolência, do perdão, da caridade, que sem ela não há salvação. Temos aqui um resumo bem dinâmico que Caligares fez dessas questões 674 a 681. O que supõe seja o trabalho apenas um ganha-pão, sem outra finalidade que não a de facultar os meios necessários à existência, laboram em erro. Se o fosse, então todos aqueles que possuíssem tais meios em abundância poderiam julgar-se desobrigados de trabalhar. Em verdade, porém, a lei de trabalho não isenta ninguém da obrigação de ser útil. Ao contrário, quando Deus nos favorece, de maneira que possamos alimentar-nos sem verter o suor do próprio rosto. Evidentemente, não é para que nos entreguemos ao hedonismo ou
o que é prazeroso, mas para que movimentemos na prática do bem os talentos que nos haja confiado. Isso constitui uma forma de trabalho que engrandece e enobrece nossa alma, tornando-a rica daqueles tesouros que a ferrugem e a traça não corroem, nem os ladrões podem roubar. Encerrando aqui, agradecendo sua inscrição no canal e o seu like, e que a cada um de nós é responsável pelos seus atos, porque vai desanimar pelo que os outros fizeram a você. Que tem você a ver com isso? Siga à frente. Ainda que o mundo inteiro esteja contra você, você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Continue sem desânimo, porque você é o único responsável pelos seus atos. Paz e luz.